Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que possa receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo, dar o seu parecer, dando o seu gosto ou o seu like e partilhando com os seus amigos e até conversando com eles sobre estes temas, se considera que eles são úteis para a sua cultura geral sobre estes assuntos que eu trato nos meus vídeos, que são, de modo geral, de natureza teológica. Neste vídeo eu quero continuar o que já comecei, mas interrompi, a refletir consigo sobre o legado espiritual e teológico do Papa Bento XVI, que é realmente incomensurável, quase nós podíamos dizer. Tal é a vastidão dos temas que ele trata com uma profundidade e uma lucidez raras na história da teologia. Quiçá tenha em Santo Agostinho um seu grande predecessor, de que ele era leitor atento. Ele era praticamente um grande conhecedor de Santo Agostinho e ele é o seu grande mentor. Naquela dupla questão fundamental que o Papa Bento XVI também trata e que tem as suas raízes em Santo Agostinho. A primeira é a questão da verdade. A verdade é que é realmente a grande questão de Santo Agostinho. O que é a verdade? Que ele percorreu ao longo da sua existência muito atribulada entre o racionalismo e o ceticismo. O racionalismo que tudo explica, o ceticismo de que tudo se duvida. E foi entre estes extremos do racionalismo radical ou do ceticismo igualmente radical que ele desacreditou a certa altura da verdade, balançando sobre estas dois opostos entre a concepção racionalista de uma verdade objetiva até à concepção cética de nenhuma verdade. Nós podemos dizer que esta herança de Santo Agostinho continua hoje. As temáticas, o que é a verdade, se é possível alcançá-la ou se a razão humana é débil e não consegue lá chegar. Portanto, a questão da verdade era para Santo Agostinho a questão fundamental e era igualmente para o Papa Bento XVI. O outro problema, a outra questão que o Papa Bento XVI herda de Santo Agostinho é a questão fundamental de saber o que é, afinal, o que nós somos. É aquela pergunta à qual Santo Agostinho responde nos Solilóquios: o que é que eu desejo saber? E a resposta de Santo Agostinho a essa pergunta, o que é que eu desejo, no fundo, mim próprio, saber? Deus e a alma. Ou seja, quem sou eu perante Deus e quem é Deus, no qual eu posso encontrar todas as respostas fundamentais que eu possa formular ao longo da minha existência e que, no fundo, cada um de nós, há um momento ou outro da vida, mas sobretudo na emergência da consciência de nós próprios na infância, alguma vez se interrogou: quem sou eu, o que é que eu faço aqui, para onde vou, o que é que posso fazer, não é? Que, aliás, é também a grande questão do grande filósofo do iluminismo, Immanuel Kant, que dizia, no fundo, quais são os temas, quais são os assuntos que a filosofia procura responder, quais são os tratados nos quais a filosofia se constitui, se constrói. E era responder estas três perguntas: o que é que eu posso saber? O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso esperar? Ao saber, responde a filosofia, a metafísica. O que é que eu devo fazer? Responde a ética. E o que é que eu posso esperar? Responde a religião. Pronto, a filosofia responde ao que é que eu posso saber? Conhecimento, não é? A isso responde a crítica da razão pura. O que é que eu devo fazer? É ética, e isso responde à crítica da razão prática.
E o que é que se pode esperar é a religião. E no caso de Kant, é a religião nos limites da razão pura. Mas a estas três perguntas subjaz uma fundamental: o que é o homem? Nós podemos dizer que a grande questão filosófica, o que é que nós somos? Para onde vamos? O que fazemos aqui? O que nos espera? O que é que devo fazer? Ora, estas perguntas já estão em Santo Agostinho. O que é que desejas saber? Deus e o homem. Porque, na realidade, a própria experiência de Santo Agostinho levou a concluir que só perante Deus nós chegamos ao conhecimento de nós próprios. Porque, no fundo, quer queiramos, quer não, quer acreditemos, quer não, há um dado de facto que é a origem da humanidade e que ela não se origina a si própria, não vem de si, vem de uma causa anterior. Os filósofos dizem essa questão, essa causa de todas as coisas e que não é causada por nenhuma, é Deus. Pronto, a origem da humanidade e o para onde ela vai e o que é que faz e o que é que deve fazer são as questões filosóficas por excelência de toda a humanidade e que são recorrentes. Cada geração reformula estas questões de novo à sua maneira. É por isso que um filósofo como era Nietzsche dizia que em termos éticos não há evolução. Em termos éticos não há evolução. E num dos seus escritos ele acaba por dizer que evolução, no sentido do progresso, de um desenvolvimento do menos para o mais, ele dizia que onde isso pode verificar sem nenhuma dúvida é na construção das casas e nos meios de transportes. Portanto, as casas do homem primitivo que vivia nas cavernas não tem nada a ver com os palácios que ao longo da história se construíram. Ou as casas, os edifícios, a técnica de construção, vamos ver as torres, estes arranha-céus que tocam quase o infinito, como em Nova Iorque, nos Estados Unidos ou na Ásia agora, é muito diferente das cavernas. E depois os meios de transporte, claro. Uma coisa é andar a pé, andar de cavalo, depois a descoberta da roda e assim sucessivamente até hoje com os instrumentos que nós conhecemos de transporte. Portanto, Nietzsche dizia com alguma lucidez que a evolução, o progresso, só se dá e toma como exemplo na construção de casas e nos meios de transporte. Claro que há outras, as ciências, etc, etc. Mas do ponto de vista ético, da questão do bem e do mal, não há progresso. Porque se fosse assim, a pais virtuosos, os filhos seriam igualmente virtuosos, o que não é o caso. A pais sábios, os filhos seriam inteligentíssimos, o que também não é o caso. No caso no que diz respeito à santidade, na experiência da Igreja, pais santos, os filhos não são necessariamente santos. Há pais santos que têm filhos que andam perdidos e há pais que não têm nenhuma formação, nenhuma condição de bem-estar objetiva e que têm filhos santos, heróis, etc. Cada geração e cada pessoa, cada um de nós, reformula a seu modo a questão do bem e do mal. E por isso nós poderíamos até dizer que o tema de Adão é um tema tipológico, é uma figura que representa toda a humanidade. Todos os homens são Adão, isto é, aquela tentação que vem de fora e que vem de dentro de ser como Deus, e a tentação de Eva também, que é a mesma coisa. A serpente, no dia em que comeres o fruto proibido, os vossos olhos abrem-se e ficareis a conhecer o bem e o mal. E sereis como deuses. E o que resultou? Descobriram a sua nudez, a sua finitude. E pronto, cada alma, cada pessoa faz a sua experiência, a inquirição do que é bem e do que é mal, do que é verdade e o erro. Cada um de nós deve reformular esta pergunta. E por isso nós podíamos dizer que o homem supracivilizado, se isso pode se considerar do Ocidente, do ponto de vista ético,
é quase tão bárbaro como o homem primitivo. Porque as questões são as mesmas. Assim dizia Nietzsche. E eu acho que tem razão. Portanto, as questões que nós encontramos formuladas na filosofia mais remota, dos pré-socráticos na Grécia, ou nas sabedias da humanidade mais remotas, são as questões que perduram até na atualidade, no super civilizado, como assim se considera, o Ocidente. As questões formuladas por Santo Agostinho são as questões formuladas por hoje. E é por isso que Santo Agostinho continua a ser estudado, sobre isso se fazem teses de doutoramento, em todos os domínios do saber. Não é? Na literatura, na filosofia, na teologia, etc. Ora, Bento XVI vai colher a Santo Agostinho, porque fez teses sobre ele. A tese de doutoramento de Santo Agostinho é sobre, de Bento XVI é sobre Santo Agostinho, e Santo Agostinho acompanhou ao longo de toda a sua vida com estas três questões, se quisermos assim dizer. A questão da verdade, a questão de Deus e a questão do homem. O que é a verdade, quem é Deus e quem sou eu. E ele desenvolveu isso em muitos textos. Eu não vou comentar nestas partilhas, nestes encontros, digamos assim, dominicais consigo. Não vou partilhar toda a sua literatura porque ela é imensa e eu não li todas as obras de Bento XVI. Mas vou-me cingir a algumas delas que para mim são representativas. E a primeira que é representativa, que aliás o próprio Bento XVI, Cardeal Ratzinger, considerava como a sua obra, foi, nos inícios da sua atividade académica, umas lições que ele deu na universidade, e penso que é Münster, sobre o que é o cristianismo. E que, no fundo, essa obra, o que é o cristianismo, é um comentário com uma introdução ao credo que se reza todos os domingos na igreja. O credo que se reza todos os domingos na igreja é uma síntese do que é fundamental, arquitetónico, não só da teologia, mas do cristianismo enquanto tal, isto é, da igreja. E por isso é que todos os domingos nós rezamos o credo na missa. Que por sua vez é o desdobramento da profissão de fé batismal. Ou seja, quando fomos batizados, se éramos bebés, os nossos pais e os nossos padrinhos fizeram a profissão de fé por nós. E essa profissão de fé por nós tem duas partes. Uma parte da renúncia, renuncias a Satanás e a todos as suas tentações e seduções. Satanás é aquele que, como nós sabemos, como você sabe com certeza bem, aquele que tentou Jesus no deserto, com as três grandes tentações. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essas tentações, ou a essas tentações, nós renunciamos no batismo. Portanto, ou pessoalmente, se somos adultos, se éramos adultos, quero dizer, ou pelos nossos padrinhos, que em nosso nome renunciaram a Satanás e às suas seduções, aquelas três grandes tentações com que ele tentou Jesus no deserto. E a segunda parte é a profissão de fé na Santíssima Trindade. Creres em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creres em Jesus Cristo, nosso Senhor, o Redentor. Creres no Espírito Santo, que é o santificador e a alma da Igreja. Nesta síntese, a formulação é um pouco diferente daquela que acabo de fazer, mas essencialmente é esta. Ora, o credo apostólico, o símbolo dos apóstolos, que é uma forma mais abreviada e até de certa maneira mais arcaica, mais antiga do que aquele que nós rezamos habitualmente, que é o credo formulado na sua estrutura essencial pelo Concílio de Niceia no século IV e pelo Concílio de Constantinopla também no século IV, 325-371, foi os grandes concílios trinitários. E a fé na Santíssima Trindade ficou definida aí, como regra de fé. E essa é a profissão de fé batismal que o símbolo dos apóstolos, ou
a profissão de fé que nós costumamos professar na igreja ao domingo, o Papa Bento XVI, isto é, o Cardeal Ratzinger, o teólogo Ratzinger, faz um comentário profundo de todas as partes de cada frase ou de cada parte do credo, com uma introdução, o que significa acreditar, o que é a fé, no fundo. E ele baseia essa introdução à fé ou chega, no fundo, na sua argumentação, chega, no fundo, a perceber uma frase do profeta Isaías, quando diz: se não crerdes, não subsistireis. Quer dizer que a fé é um tema que eu, no próximo vídeo, retomarei porque é fundamental, é o fundamento, não é? A fé é a base sólida sobre a qual podemos subsistir, podemos aguentar. Eu diria, usando a linguagem do Evangelho de São Mateus, é a pedra sobre a qual se constrói o edifício, um fundamento incontrovertível sobre o qual se pode construir um projeto de vida e sobre o qual a Igreja se fundamenta. A fé de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Obrigado pela sua atenção, foi um gosto estar consigo hoje. Ver-nos-emos nos próximos vídeos em que eu desenvolverei este tema.